Olá, eu sou a Maria Paiva, psicanalista, arteterapeuta, mentora de mulheres e eu quero falar com você sobre a relação entre o alimento e as emoções, ou seja, a relação entre a dificuldade de emagrecer com o estado emocional. Você sabia que o alimento ele tem uma representação emocional muito grande? Quando nós nascemos, nós recebemos, a nossa alimentação, ou seja através da amamentação, seja durante o período que a nossa mãe nos amamentou ou que alguém nos deu uma mamadeira. Naquele momento, essa pessoa nos pegava no colo. Naquele momento, aquela pessoa estava conosco pertinho dela. Sentíamos o calor dessa pessoa. Então, aquele momento era de nutrir a nossa necessidade fisiológica de alimentar e também nutrir as nossas emoções. Quando nós éramos crianças, eu me lembro que nós sentávamos à mesa para comer juntos. Era um momento prazeroso, de união, de alimentar o nosso corpo físico, mas também de alimentar as nossas relações. Com histórias, com conversas, com brincadeiras. E o alimento, ele traz essa representação emocional para a nossa vida. Quantas pessoas que para dar conta de situações difíceis, para dar conta de ter que lidar muitas vezes com um abandono, com uma rejeição, com uma humilhação, muitas vezes ela busca refúgio no alimento. Muitas vezes ela busca aquele aconchego que ela não tem no carinho, ou seja, dos pais ou daquela pessoa que ela gosta muito, através do alimento. Quantas mulheres que quando estão ansiosas ou quando estão no período da TPM, elas vão atacar a geladeira, elas vão comer chocolate, porque elas estão buscando uma satisfação. Muitas vezes essa busca por essa satisfação, muitas vezes não é fome, ou é fome emocional. Pois é, existe a fome emocional. Sabe aquele momento que você já terminou de almoçar ou já terminou de jantar e logo depois você sente como se você estivesse com fome? É como se ainda permanecesse um vazio dentro de você. Esse vazio não é fome, é vazio emocional. Quantas mulheres que, enquanto criança, talvez tinha muitos irmãos, ou precisou ajudar a cuidar de outras crianças, ela ainda era muito, muito novinha, muito imatura, mas os adultos contavam com ela. Muitas vezes ela precisou ser forte. Muitas vezes, de forma inconsciente, ela foi se alimentando para produzir mais músculos, para produzir força física para cuidar. Quantas mulheres que se casaram, tiveram seus filhos, no início do nascimento do filho, a libido, em muitos casos, ela diminui. E a mulher precisa dedicar aquele bebezinho. Ela precisa cuidar do bebezinho que é totalmente dependente dela. E muitas vezes o marido está ali, esperando carinho, esperando atenção, mas naquele momento ela está tão sem forças para se dedicar àquele marido. Muitas vezes ela começa a comer, ela começa a ganhar peso. Muitas vezes essa mulher, de forma inconsciente, ela não quer ser desejada. Ela não quer que o marido fique o tempo todo querendo atenção porque ela está cansada. Ela está dando atenção para os filhos, para o bebezinho, principalmente quando tem filho pequeno. Então muitas vezes a mulher ela vai ganhando peso e de forma inconsciente ela está buscando ficar ali escondida, não ser vista, ninguém ser chamada atenção por sua causa. Quantas mulheres que se separam e ela precisa dar conta da educação, da criação dos filhos, de prover o alimento para sua casa. E muitas vezes ela precisa ser forte, ela precisa dar conta daquela demanda tão grande de trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar das crianças, suprir aquela carência, muitas vezes que muitos pais são ausentes, principalmente quando se separam. Ela precisou ser forte. Onde que ela foi buscar essa força? Nos alimentos. E muitas vezes ela acaba ganhando muito peso para ser forte, ter estrutura para dar conta.
Quantas mulheres que muitas vezes sofreram abusos, né? Sejam eles verbais, com palavras, né? Denegrindo a sua imagem, sua identidade. Muitas delas, elas buscaram suprir no alimento. Muitas acabaram ganhando muito peso, né? Para não ser vista, para não ser elogiada ou para não ser maltratada também. Quantas mulheres sofrem porque elas têm dificuldade de perder peso, de emagrecer. Mas a dificuldade não está só nisso. Porque existe uma carência emocional que muitas delas não sabem que tem. Existem vazios, feridas emocionais, que muitas vezes o alimento foi o único remédio para curar a sua dor emocional. O remédio era aquele alimento, aquela massa, aquilo que naquele momento dava aquele prazer, aquela satisfação, aquela sensação de recompensa por tudo aquilo que ela está fazendo, por tudo aquilo que ela está vivenciando. Ela busca aquele alimento, ela se alimenta, ela se preenche, achando que a necessidade é somente fisiológica. Mas existe aí muitas necessidades emocionais que não foram supridas, ou que você não interpretou que foram supridas, e você busca no alimento. A dificuldade para emagrecer, muitas vezes, é uma falta de rotina de alimentação. Muitas vezes você não tem hora para comer, come qualquer horas. Come, vai dormir logo em seguida. Muitas vezes você não pratica nenhuma atividade física. Muitas vezes você não come verduras e frutas. Você acaba comendo muito alimento industrializado, porque é corrido para ir no mercado, comprar comida, preparar. Mas quanto mais natural, quanto mais saudável possível, melhor. Substitua os alimentos industrializados por alimentos frescos. Substitua aquele tempo que você fica até tarde no celular ou assistindo novela ou filme por um sono reparador. Tem algumas frases, alguns ditados populares que sempre ouvimos e que hoje a neurociência vem comprovando. Aquele ditado que dizia, você é o que você come. Hoje a neurociência traz embasamento científico de pesquisas que mostram o quanto os alimentos influenciam no nosso bem-estar físico, emocional e mental. O quanto existe uma relação entre intestino e cérebro. Ou seja, tudo aquilo que eu vou ingerir de alimento vai interferir na minha saúde física, na minha saúde emocional, na minha saúde mental e no meu bem-estar. Quantas pessoas que estão ingerindo glúten e nem sabem que aquele glúten está fazendo mal para ela. O glúten, a farinha branca, né, o açúcar, tudo isso precisa ser dosado. Quantas mulheres que às vezes não estão bem no seu casamento, estão carentes, queria ter mais carinho, mais aconchego, mais apoio, mais abraço. Onde que ela está encontrando esse aconchego? Onde ela está conseguindo suprir essa carência? No alimento, na geladeira, no armário que ela abre e encontra ali muitas bolachas, sorvete. Então entenda, se você quer emagrecer de forma consciente e saudável, você precisa entender que não é somente fazendo dietas milagrosas que você vai conseguir emagrecer de forma saudável e consciente. Você precisa mudar aqui, mentalidade. Não é só cortar o alimento, mas é um conjunto de ações que você precisa fazer. É se conhecer, conhecer a sua estrutura corpórea, a sua estrutura genética. É conhecer o seu dia a dia, sua rotina, é se dar conta da sua rotina. É ajustar, é fazer planejamento. É substituir uma alimentação rica em gorduras, carboidratos, por uma alimentação mais saudável. Você não precisa deixar de comer, mas você só precisa balancear o que você está comendo. E é por isso que nós estamos aqui, para te ajudar a emagrecer de forma consciente, compreendendo que você não é só corpo físico, você tem as suas emoções e muitas vezes você tem fome emocional
E essa fome emocional está relacionada a vazios emocionais que você está preenchendo através do alimento. Continue aqui conosco e você vai aprender a se alimentar de forma saudável, a reconhecer você, a cuidar da sua autoestima, a olhar no espelho e ver quanta beleza, quantos pontos positivos você tem, a valorizar a sua estrutura física, a valorizar quem você é. E assim, aceitar que você pode emagrecer de forma saudável e consciente. E feliz consigo mesma.